Irmãos, vamos iniciar nosso estudo, né? E para a gente iniciar, eu vou começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça nas nossas vidas, ó Deus. Mesmo não sendo merecedores, ó Deus, mas pelo Teu amor sobre as nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado, a cada um aqui, Senhor, a cada um que está em casa acompanhando ou vai assistir a essa live. O Senhor esteja derramando bênçãos sobre nós, ó Deus. Esteja, Senhor, usando a mim, o Adilson, Senhor, que vamos trazer um pouco da Tua palavra, Senhor, mas também vamos aprender ainda mais, ó Deus. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês e para vocês que estão aí em casa. Quem é bom? Quem se acha bom, se coloca em pé. E você que também está em casa. Se você não pode ficar em pé, em casa ou aqui, levanta a mão. Vamos lá. Quem é bom? Estou falando sério, gente. Se você acha que você é bom, fique em pé. Vamos lá. Vamos lá, vai. Ninguém? Vou acompanhar o Marcelo, hein, ó. Hã? Eu sou bom. Tem algumas coisas que eu faço que eu sou bom. Ué. Ninguém é bom, né? Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Marcos 10, 18. Quem vai ler para nós? Marcos 10, 18. Quem achou? Levanta a mão. Vamos lá, Cláudia. Lê para nós então. Pera, põe mais próximo aí, porque senão não chega. Acho que é ligar lá atrás. Vai, vamos ver. Ok? Ok. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ô Adilson, eu acho que eu e você está errado, hein? Hã? Eu acho que eu e você está errado, hein? Ô, Marcelo, eu fui no seu embalo, hein, Marcelo? Já começamos mal. Pastor, vem aqui errado. dar aula, porque não vai funcionar essa aula não, viu, pastor? Realmente, né, irmãos, assim, a gente brinca com isso, né, mas a gente, conhecendo a palavra, né, realmente, nós somos bons. O Adilson é bom no trabalho dele. Por isso que eu disse que eu sou bom naquilo que eu faço, né? O Adilson é bom na advocacia, eu sou bom na área tributária, também dou meus pitecos lá nas madeiras, né? Mas Piteco não, ele é bom na madeira, viu? né? Mas quando a gente pensa na vida, né? No dia a dia, aí a gente se depara com esse versículo de Marcos, né? Bom. Aí a gente para, aí eu faço uma outra pergunta, né? Onde está a bondade de Deus, né, Adilson? Que é o tema da nossa aula. Da nossa aula hoje. Bondade de Deus. E eu queria que os irmãos, e nós também, né, Adilson, a gente pensasse um pouquinho, né? Sobre a bondade de Deus. A gente sabe que, como a própria Bíblia fala, né? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. E se a gente pegar lá no início, Gênesis 1, a gente vai ver que quando Deus criou os animais, quando Deus criou a terra, criou o mar, no final do versículo, ele fala, e viu
Deus que era bom. Quando criou as estrelas, criou o sol, criou a lua para dividir, né, o dia da lua, para ser, colocar, né, marcar o início, né, marcar o tempo, né, do dia, da noite, no finalzinho lá do verso, do capítulo 1, no capítulo 1 todo, tem vários versículos ali que no finalzinho fala, e Deus viu que era bom. Bom, continuando, né? Então a gente sabe que somente Deus e mais ninguém é bom, porque a fonte dessa bondade vem de Deus. Mas, vamos entender um pouquinho mais. Os irmãos estão estudando Tiago, né? Ou pelo menos já leram, né? Ou pelo menos alguns versículos, né? Alguns capítulos aí. Então os irmãos já estão craque, já sabem decor. Tiago 1, pelo menos? Não, né? Então vamos lá. Tiago 1, versos 16 a 18. Tiago 1, 16 a 18. Na minha Bíblia tem aquela mensagem que vem logo em cima, pastor, ajuda aí, como é que chama aquela, eu sempre esqueço, o tema, né? Não é tema, é subtítulo, né? Tem ali, na minha está escrito assim, a origem do bem, verso 16. Aí Tiago dizendo, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Adilson. Eu quero aproveitar o gancho que você falou, né? É interessante a gente pensar o seguinte: o tema de hoje é a bondade de Deus. A bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Né? A gente fala isso o tempo todo, não fala? Deus é bom, Deus é bom. A bondade de Deus. A bondade de Deus é imutável. Ou seja, ela não muda. Né? A criação do mundo foi uma das primeiras coisas, né, que serve para demonstrar para a gente a bondade de Deus. Porque quando Deus cria o mundo, Ele cria tudo perfeito. Né? Então, Deus é bom. Deus criou o homem, Deus também é bom. E depois o homem resolveu seguir caminhos tortos. Mas Deus podia, então, com isso, castigar o homem. Né? O homem passou, então, a nascer condenado aí à morte. Mas Deus é bom. E por causa desse motivo, mudou a bondade de Deus? Porque o homem pecou, caiu, mudou a bondade de Deus ou não? O que vocês acham? Atenção, Deus criou o homem para morar no paraíso, Jardim do Éden. Mas o homem, ele é tão assim que ele pecou, desobedeceu a Deus. Deus deixou de ser bom depois disso? Reflitam. Deus continua sendo bom ainda ou não? O que vocês acham? Deus é? Imutável. Muito bem, dona Ivone. A dona Ivone falou, Deus é imutável. A bondade de Deus continua existindo. Ela não muda. E isso é o primeiro ponto que a gente vai fixar na cabeça aqui. Deus não muda. Aí Deus, ele começa então a ter ele tem o plano, né? E aí a gente vai chegar até um momento onde ele vai nos dar a redenção. Através de quem? Jesus Cristo. Mas até chegar a Jesus, a gente sabe e conhece a história, né, do povo de Deus. Né? E eu fiquei pensando o seguinte, Marcelo,
O povo de Deus, tinha lá, então, primeiro, né, Moisés, eu já vou pular lá para Moisés. Então, Moisés foi lá pegar o povo para levar embora para Canaã, e aí o povo, nesses 40 anos que eles ficaram andando, o que eles fizeram? Desobedeceram. Só fazia o que não agradava a Deus. Eu fiquei pensando nessa parte, né? Fazia o que não podia, né? Fazia o que não podia. E Deus fez o quê? Deus é bom. Deus tinha um plano para aquele povo, e aquele plano tinha que se cumprir. E as coisas aconteceram. Quando o Marcelo falou, a gente vai avançar um pouquinho, quando o Marcelo falou quem é bom, eu fiquei pensando o seguinte, nós somos igreja. Deus é o nosso Criador, nosso Pai e o nosso exemplo. Deus é bom. Aí eu te pergunto de novo, você é bom? Não tenham medo de dizer que sim, sabe por quê? Porque vocês são filhos de Deus e precisam ser bons. E aí não é bom pelo homem, por si mesmo. É bom porque Deus é bom e vocês seguem a Deus. Exemplo. Nós somos igreja. E aí a gente vai avançar, né, Marcelo? Espera aí, segura aí que eu já estou lá na frente. Já. Não, pode ir. Não, eu ia só concluir que a gente precisa refletir nesse sentido, que nós somos bons porque nós somos filhos de Deus e nós seguimos o exemplo de Deus. E por isso nós precisamos ser bons. Bons como cristãos, bons como pessoas e bons como igreja. Para que as pessoas vejam através do nosso testemunho a bondade de Deus. Perfeito? O Adilson já foi lá para frente, mas a gente... Já adiantei, né, Marcelo? Uma coisa que a gente precisa entender um pouquinho, né? É o que o Adilson falou. Nós precisamos ter, né? Primeira coisa, né? A fonte da bondade, Deus. Ou seja, Deus é a fonte da bondade. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus nos dá, Ele dá com amor. Mesmo nós não merecendo. Tá? Não se esqueçam que quando o homem peca, Deus, pelo seu amor, Ele nos perdoa. Aí, se a gente pensar, for lá em Efésios, a gente chama isso do quê? Quando Deus nos perdoa? Graça de Deus. Então, Ele nos dá o perdão de graça, sem precisar fazermos nada. Se a gente voltar lá na época de Moisés, de Josué, o que o pessoal tinha que fazer para ser perdoado? Lembra? Sacerdote, tinha todo, vamos colocar assim, um ritual, né, pastor? Tinha ali todas as, vocês lembram lá das 300 e quantas que o pastor, quantas são? 300, não, o pastor está cansado da palavra, não vai falar não, pastor. Quem lembra aí? Não precisa falar o número não vou falar para lá. Quem lembra? Uma pessoa só, não, pastor, senhor não, né, pastor? Eram 613, tinha 300 e alguma coisa e 200 também. Eu não lembro, irmãos, por isso que que é para alguém me ajudar, porque eu não lembro. Os 613 eu lembro, as 200 e alguma coisa, as 300 e pouco também não lembro, tá? Mas não era simplesmente a pessoa pedir perdão para Deus. Lá no passado, lá na época de Moisés, de Josué, Abraão, era o sacerdote, a pessoa tinha que levar as primícias, tinha que ser um carneiro, um animal limpo, perfeito, não se esqueçam da história de Abel e Caim, tá? Caim foi lá, tentou dar uma de espertão, né? Desagradou a Deus e deu no que deu. Enfim, esse não é a nossa... Mas, muitas vezes, nós também desagradamos a Deus. Concorda, irmãos? E é interessante que a gente falou um pouquinho disso semana passada, né, Marcelo? A gente falou das tentações, né?
do que a gente alimenta, do que a gente deve alimentar, né? Exato. Do pecado. Então, a gente falou um pouquinho disso, e isso vai de encontro também, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter isso em mente, que não vou colocar diariamente, mas constantemente, aí cada um tem a sua constância. O Adilson também, nas nossas falhas, nós desagradamos a Deus. Só que Deus conhece, Deus sabe que às vezes a gente vai pensar, vai fazer, opa, peraí, não é isso que eu devo fazer, ou que eu devo agir, que eu devo falar. Às vezes a gente acaba extrapolando, né? Desagradando, às vezes, não fazendo aquilo que Deus espera. Por isso que é difícil, eu concordo com os irmãos, a gente dizer que a gente é bom. A gente tenta, né? A gente tenta ser bom, tenta ajudar as pessoas, tenta ser a igreja, mas nós, como seres humanos, é difícil. Porque É difícil, somos pecadores, difícil né? a gente, Falhos. principalmente, a gente tem um mundo que pressiona, né? Traz ideias, traz formas, traz costumes, né? Hoje, né? As pessoas falam que, como é que é disso? Ajuda aí. O certo é errado e o errado é certo. Inverte os valores hoje, né? Inversão de valores, e nós também já conversamos sobre isso também no passado, né? Algumas aulas atrás. Então, a gente sabe que isso, para o ser humano, é complicado. 24 horas do dia, né? A gente se comportar realmente como verdadeiros cristãos, que deveríamos ser. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que tentando justificar as nossas falhas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então se eu vou pedir, eu posso cometer falhas, cometer erros, que Deus vai me perdoar. Cuidado. Cuidado. Deus também tem paciência, né? Apesar de todo o amor dele, tá? Deus não vai te castigar, mas tem as consequências. Lembra que eu já falei aqui? Deus livra do pecado, Deus perdoa, mas nós temos as consequências dos nossos atos. Às vezes, Deus vai lá e dá só um puxãozinho de orelha. Às vezes, faz igual o pastor faz com a ovelha, né? Vai lá e quebra a perna. Quebra uma perna para ver se aprende. E aí a gente acha que Deus não é bom, né, Adilson? Aí a gente volta para... Poxa vida, por que isso acontece comigo? Eu vou na igreja, vou na escola dominical, eu ajudo meus pais, educo meus filhos, faço tudo, sou dizimista e nada dá certo para mim. Por quê, irmãos? E aí? Deus continua? Esqueceu da gente? Esqueceu de mim? Esqueceu de você? Não, peraí, que agora eu vou cuidar do Adilson lá. O Adilson está dando muito trabalho. Aguenta aí um pouquinho, Marcelo. Fica aí, que daqui a pouco eu volto para te olhar. É assim que Deus faz? Não, né? Não, né? Deus, Ele olha para todos ao mesmo tempo. Você consegue, quem tem aqui 2, 3 filhos, consegue cuidar dos 3 ao mesmo tempo? Quando você olha para 1, 2 já escapou, né? 2 já foi, né? Aí quando você sai correndo atrás dos 2, aquele que você cuidou, pronto, cadê ele? Sumiu. É interessante a gente pensar nisso, dessa... Oi? Ela não consegue cuidar de 3 crianças, dá muito trabalho. Fala de novo. Ela não consegue cuidar de 3 crianças, dá muito trabalho. Ela não consegue cuidar de 3 crianças. É o filhinho da Leline dizendo assim, olha, ela não consegue cuidar de 3 crianças, dá muito trabalho. Certamente ela vai colocar o filho mais velho para dar uma ajuda, né? Põe o mais velho para ajudar, né?
Aí fica mais fácil, né, Lili? Aí ajuda, né? Fica mais fácil, né? Ó, cuida do seu irmão lá, que eu vou cuidar dos outros dois, né? Mas é assim, mas para Deus não, Ele cuida de todos ao mesmo tempo. Né? Ele olha para todos ao mesmo tempo. E detalhe, tá, irmãos? Cada dia nasce mais pessoas no mundo. Então, os filhos de Deus, né, ali só vai aumentando. Não é o caso nosso, né? Imagina, Deus, cada dia você ter 2 ou 3 filhos. Jesus, amado. Misericórdia. Não ia dar certo, né? Imagina, né? Para Deus, isso acontece. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Verdade. A família de Deus só vai aumentando, né? Luci, fala Tem uma contribuição aqui. Deus não castiga, Ele corrige para o nosso próprio bem, né? Ela não colocou para o nosso próprio bem, mas eu sei que Sim. seria o complemento, né? Exatamente. Dela. Deus Ele não castiga, Ele ama, Ele corrige. Da mesma forma que nós, como pais, mães, nós fazemos com os nossos filhos. Quem aqui não foi corrigido pelo pai e a mãe? A gente ficou com raiva, não ficou? Eu fiquei. Só que era para o nosso bem. E às vezes a gente também se comporta assim com Deus, né? Deus vai lá, corrige, e a gente fala, poxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Porque a gente está corrigindo, porque Deus nos ama. E a gente só vai entender depois, né? Porque daí quando acontecem as coisas melhores, aí ele fala, poxa vida, né? Aí a gente fala, É sempre assim. como costumo falar, né? Bicho besta, né? Não presta atenção e depois ainda fica, né? É porque Ai, meu ouvido. É melhor tirar esse microfone fora, viu? A comunicação aí, tira fora que não está funcionando não. Como o pai e a mãe sabem, né, o que é melhor para o filho nas idades diferentes que eles têm, e assim como é Deus, né, sabe? A gente não conhece nem o daqui 5 minutos o que vai ser da gente, né? Bem por isso, né? Ô Marcelo, deixa eu fazer só um complemento aqui do que você está falando, voltando só um pouquinho. Eu queria repetir novamente aqui da bondade de Deus como caráter, como essência, e que não muda, porque se a gente pegar o exemplo de Adão e Eva quando pecaram, né, isso não fez com que mudasse a bondade de Deus, porque se assim fosse, nós todos estaríamos, né, sem possibilidade, né, de salvação. Mas Deus é bom, então Ele enviou para a gente seu Filho, a redenção, a misericórdia, né? Então, eu queria dizer assim para você, de repente a gente está pensando, você aí na sua casa também, a gente falou semana passada de tentações, pecados, e às vezes a gente está numa situação difícil, uma situação complicada, numa situação que a gente reflete, será que Deus olha para mim? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está olhando para mim? Porque eu estou tão errado, minha vida está tão torta. Será que Deus olha para mim? Meu irmão, Deus é bom. Não é a situação, não é a circunstância, não é o que o homem faz que vai fazer mudar o caráter de Deus. Deus é bom. Claro que, o que o Marcelo falou aqui, tudo que a gente faz tem consequência. Então, se a gente comete os pecados, deles virão as consequências. Mas isso não quer dizer que Deus não olha para você. Deus olha para você. Deus tem misericórdia, Deus é bom, tá bom? Então, se você, de repente, estiver com esse pensamento, esquece, meu irmão, arrependa-se. Fale com Deus aí na sua casa mesmo, onde você estiver, peça perdão e Ele vai transformar a sua vida. O pastor falou agora de manhã, né? Transformação, aonde há a verdade, aonde o evangelho é alcançado, onde as pessoas recebem Jesus Cristo, há transformação. Você vai falar, Luci? Eu estava pensando assim, que a gente tem o hábito de dizer assim,
Aí, olha, aconteceu o que eu estava esperando. Puxa, eu queria tanto aquele emprego, vamos colocar, né, como um emprego. Ai, ou cura. Eu estava esperando, eu queria muito. Mas, aí eu digo, Deus é bom. Deus é bom, eu tive o emprego. Deus é bom, o fulano foi curado. Aí a gente fala, se é para correção, por que ou para ensino, ou para crescimento, ou por que então que eu só digo Deus é bom quando acontece o que eu quero? O que é que está no coração do homem quando isso acontece? Aí a gente pega esse gancho da Lucy, né? Eu ia perguntar, né? E quando a gente tem visto, né, ultimamente, tragédias, recentemente, né? Em Ubatuba, não, São Sebastião, né? São Sebastião, os alagamentos, a guerra da Rússia com a Ucrânia, com a Ucrânia. Por que essas coisas acontecem? Aí o que a Lucy falou, né? Estou provocando, tá? Aonde que está a bondade de Deus? Se nós, o Adilson falou aqui, Deus é bom o tempo todo. Se Deus é bom o tempo todo, por que essas coisas acontecem? Depois eu volto para os irmãos. Lucy, o Diego lá. Vai lá, Diego. Bom dia. Bom dia. Bom, na minha opinião, assim, Deus é bom, mas Ele é justo. Bom por estar com nós todo momento, no dia a dia, mas justo também por nossos atos. Às vezes nós na igreja somos uns e lá fora somos diferentes. Então aí eu creio que vem a justiça de Deus, né? E tem pessoas que não entendem isso. Agora trazendo para nós, somos bons, mas não somos justos, porque somos falhos, né? Certo. Aí, tipo, tem pessoas que às vezes a gente somos bons para as pessoas até um certo ponto. Quando nós falamos não para pessoas, somos mal interpretados, né? Então, eu acho que falta isso, inteligência nas pessoas, no momento de entender o sim ou entender o não também. Exatamente, né? Nós tivemos recentemente, né, já há algum tempinho, né? Acho que foi o pastor Gerson, né? Que pregou aqui, né? Sobre o não de Deus. Acho que foi o pastor Gerson, né? Os não de Deus, né? E é bem isso que o Diego está falando, está comentando, né? Nós, seres humanos, pessoas, entenderem quando a gente vai pedir algo, né? Ou está conversando com alguém e a pessoa fala não. Às vezes, essa resposta, né, Diego, a gente fala, poxa vida, mas eu estou pedindo uma coisa simples para a pessoa. E não. Então, é até interessante, né? Essa semana, foi um cliente no escritório, rapidinho, só para os irmãos, e ele queria fazer uma coisa, e eu virei para o meu diretor e falei, não vou fazer. Aí, meu diretor falou, tá, mas se não fizer, a gente perde o cliente. Eu falei, então, paciência. A assinatura é a minha que vai lá. É o meu registro que vai lá. Eu não vou fazer isso. Se você quiser, você coloca o seu. Só que ele não sabe fazer. Resumindo, o cliente entendeu, depois, né, isso foi no começo da semana, na sexta-feira, o cliente ligou, insistiu, falou, eu falei, não vou fazer, e coloquei para ele tudo o que eu já tinha falado, quais eram as implicações, quais eram os problemas. Depois ele pegou e falou assim, Marcelo, tá certo, você tá pensando no bem-estar futuro da empresa dele. Né? Eu poderia fazer e deixar, só queria ter problema. Logicamente, ele não tinha, né, o valor que teve que desembolsar, ele teve que buscar recurso fora da empresa. Era isso que ele não queria. Mas ia ter complicações.
Então, às vezes, a pessoa demora para entender, e ele queria resolver naquela hora, na segunda-feira, porque queria que ele precisava de um documento para emitir. Eu falei, não vou fazer, porque eu sei que ele ia ter problema. Então, às vezes, nós demoramos para entender o não. Às vezes, ali na aflição, no dia a dia, ali na angústia que a gente está, a gente quer porque quer fazer, e a gente não entende as situações. Luci? Eu queria dizer assim que, aproveitando o gancho do Diego, né, que uma pessoa, essa semana passada, perdeu uma filha, né, de 23 anos, que a gente conhece há tempo. E aí, essa semana, foi lá no salãozinho, né, e a filha dela ficou 7 meses na UTI, e aí veio a falecer. E aí ela foi chorando, falando para mim que ela não acredita mais, porque 7 meses ela confiou plenamente que ela ia ter a vitória. Só que a vitória dela foi Deus levar embora, né? Eu, no momento, assim, eu nem sabia o que falar para ela. Mas, assim, a gente não aceita um não, né? Pode levar do amigo, do emprego, que você foi trabalhar, não era para você aquele lugar. E, assim, a gente quer só receber o sim. Mas a gente vê que Deus está fazendo o melhor, né? Para aquele momento, para aquela situação. E, às vezes, a gente não entende, né? E isso é com ela, com a gente mesmo. A gente pede, Deus fala não, mas nós não queremos receber esse não, né? Então, isso é bom da gente pensar, né? Sim, bem colocado, né? Isso acontece porque a nossa visão é muito curta. Eu consigo ver daqui, eu não consigo, nós, né, não conseguimos enxergar a nossa vida daqui 2 segundos. Nós somos totalmente limitados. Nós planejamos, nós sonhamos, nós desejamos, só que a nossa visão é curta, muito curta. A de Deus não. Deus sabe exatamente tudo o que vai acontecer em toda a nossa vida. Ele já sabe. Por isso, dos nãos. Luci? Marcelo, estou pensando aqui, depois do que o Diego falou também, que a gente costuma medir a bondade de Deus por nós mesmos, né? Todas as pessoas, eu acho que isso é do ser humano mesmo. Ser humano, né? E aí, como a gente não é tão legal assim, a gente acaba sendo misericordioso demais com a gente mesmo, né? E sendo duro demais com o outro. Aí a gente quer sempre que o outro seja um jeito que eu nem consigo ser ainda, mas eu exijo que o outro seja desse jeito, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, às vezes a gente olha a outra pessoa e fala assim, poxa, mas essa pessoa está, por exemplo, há 100 anos na igreja e ainda faz tal coisa, né? Mas aí eu fico pensando assim, que o que explica isso, né? Eu fico pensando que Deus bom, primeiro que tem pessoas aqui que não são... Aqui, não estou falando aqui, estou falando no reino de Deus. Sim. No reino não, me expressei mal. Nas igrejas que não são convertidos, né? E desses a gente não sabe. A gente pode saber disfarçar bem, né? A gente pode viver uma vida toda disfarçando e isso a gente sabe que é possível, né? E aí isso é da pessoa com Deus, é Deus que sabe quem são esses, né? Sim. Mas tem pessoas que, e na bondade de Deus, eu acredito que Ele considera tudo que acontece dentro do nosso coração como individuais, assim, com cada coração. Então, tem gente que vai obedecer com poucas situações que acontecem. Tem outros que vão acontecer, vão se convencer, vão ser mais vistos, com coisas muito mais difíceis de passar, né? E aí a gente pega e fala assim, mas por que fulano passa por isso? Por que ciclano passa por isso? Deus sabe. Quando a gente conhece e confia em Deus, a gente tem que saber que Deus trata com cada um conforme a bondade e a misericórdia dele. Mas não é a mesma comigo, não é a mesma com o outro, não é a mesma com o outro, porque Deus sabe, como um pai, assim como a gente tem falado, né? Pai sabe como tratar com um filho, como Sim. tratar com o outro, né? Sabe que um precisa de ser mais duro, outro você precisa ser menos duro. E Deus do mesmo jeito, né? É Ele que Sim. conhece cada um de nós, mas não cabe a nós
ficar conversando ou perguntando para Deus, mas por que fulano faz isso? Ou por que o ciclano cabe a nós fazer? Olha, a minha vida com Deus está assim, 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 e é isso que eu devo cuidar. O máximo que eu tenho que fazer é falar, lá e ajudar o irmão. Você precisa retomar as coisas com Deus, né? Se você precisar, eu ajudo. Mas a gente está sempre como juiz, e isso que não é legal. E é bem isso, né, André? Porque a gente, nós, né, seres humanos, Deus vai tratar com cada um de formas diferentes. Por quê? Como filhos que somos, obedece mais a Deus do que o outro. E aí Deus vai tratar de formas diferentes. Pega e fala assim, Senhor, me ajuda. Tá bom, você quer que eu te ajude? Então, você vai me obedecer. Só que daí a pessoa pega e obedece 2, 3 dias. Aí desobedece de novo. Aí Deus fala, meu filho, não dá, peraí. Então vai dar mais um apertãozinho. Por isso que, às vezes, é o que a Andréia falou, é mais delicado, o outro tem que ser um pouquinho mais duro. E aí o ser humano fica fazendo esse comparativo que a Andréia colocou, né? Por que com o Adilson, Deus é tão bom com o Adilson e não é bom comigo? Porque, como o pastor Itamar fala, né, eu tenho um coração um pouco mais peludo, né? O Adilson não, né? O Adilson ali, o coração dele já está mais barbeado, né? O meu já é um pouco mais peludo, né, Adilson? Então, vai lá, Neuza. A Andréia falou que as pessoas costumam falar, tantos anos na igreja e é ruim, não melhora, né, André? Deus, Ele não nos obriga a ser bons. Ele nos ensina a ser bons. E tem gente que não quer ou não aprende, não sei por quê. Mas eu acho que a maior prova do amor de Deus seria a salvação para a humanidade. Então, está 100 anos na igreja, 100 anos cristão e não aprendeu. Por que não sei, mas Ele não nos obriga a ser bons. Ele nos ensina a ser bons. Adilson? Muito bom, isso mesmo. Vocês estão certos. Eu queria olhar junto com vocês aqui um pouco para esse aspecto que vocês estão falando, né? A salvação é também a mostra, né, de como que Deus é bom para com o ser humano, né? Então ele envia seu filho e aí ele nos salva. Ele salva a humanidade, ele salva aqueles que deixa eu construir aqui. Então Deus, o que a Andréia falou, que eu estava pensando no que ela falou, né? Deus, as pessoas, o parâmetro para a gente avaliar não é as pessoas, tem que ser Deus. E Deus é bom e a bondade dele é imutável, né? Então a gente para pensar dessa forma. E aí a gente não pode ficar olhando para as pessoas, por que fulano é assim, por que ciclano é assado. É exatamente o que a Andréia falou, né? Deus trata com cada um da maneira individual. Tem pessoas que estão ali mais firmes, tem pessoas que estão menos firmes, e assim vai. E Deus vai tratando com cada um deles. Mas Deus continua sendo bom. Isso não muda, né? E a gente, quando a gente renasce em Cristo, quando a gente aceita Jesus no nosso coração, nova criaturas nós somos. Né? Foi assim que Paulo falou, você é nova criatura. Então você renasce. Você deixou aquela vida de pecado, você aceitou a Cristo, você tem uma nova vida. Não vou ter mais pecado, é isso? Claro que não, nós continuamos sendo pecadores, mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E aí a gente começa a caminhar novamente, uma nova caminhada. Aí a gente começa a olhar e pensar que Deus é bom. Ele é o nosso Pai. Ele fez todas as coisas de forma correta, certa e maravilhosa. Mas nós temos Ele como exemplo. E o que nós fazemos com isso? Vou continuar xingando? Vou continuar fazendo coisas erradas? Vou assinar um documento ali porque ninguém está vendo, né? Pode assinar aí, tudo bem, tudo certo.
Não, gente, não é isso. Se Deus nos trata com bondade, seja bondoso, porque Ele é seu Pai e Ele te ensinou, não é? Se Deus nos trata com amor, seja amoroso com as pessoas, com o seu próximo, com aqueles que precisam. Não é ser amoroso só com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. É ser amoroso com o seu próximo. Se Deus nos trata com perdão, sejam perdoadores. Perdoem. Porque Deus nos perdoou. Quem somos nós, então? Se Deus nos trata com paciência, porque Ele trata a gente com paciência, né? Desde o princípio, né? Sejamos pacientes. A gente tem que imitar o agir de Deus, né? E haja paciência de Deus, né? Ah, sim, mas desde o princípio Ele tem, né? Com o povo, com a gente, até hoje, né? A gente precisa imitar a Deus, né? Inclusive na sua bondade. Eu esqueci um pedacinho aqui. Diga aí. Pode falar. Talvez eu esteja errada, mas eu costumo dizer que o ser humano não é, ele está. O verbo para Deus eu acho que é ser, e o verbo para o humano é estar. Então, como estão falando vocês, que o amor de Deus é imutável, ilimitado, né? Uhum. É a essência de Deus. Sim. E o ser humano não tem essa essência, possui uma bondade limitada e imutável. Né? Então, eu acredito que o ser humano, ele não é bom, ele está bom às vezes. E ele está ruim às vezes, depende da... Eu uso mais o verbo estar, não sei se Não, podemos... mas é bem isso mesmo, Neuza, porque nós somos volúveis, né? Sim. Tem hora que a gente... Está bom, tem hora que acorda com a pá virada, né? Então... né? Então, é o ser humano, né? Então, a gente tem essa Fala aí, Neuza. Isso, volutividade. Ou voluptuosidade. Também, tanto faz, né? Então, a gente não tem essa constância que Deus tem. Deus é constante. Por isso que Ele é. Exatamente, por isso que Ele é. E a gente tenta Estar. ser, né? Estar, né? Depende do dia, né? Vai lá, depende do dia, né? Então, a gente tem essa volutividade, né? Que Deus não tem. Deus não tem isso. Ele, da mesma forma, o mesmo Deus que era lá com Adão e Eva, Ele é hoje. E isso não vai mudar. Ele sempre vai ser o mesmo. Pastor. Eu queria só dar um piteco aí nessa discussão. E pegar uma coisa que o Edilson falou no começo, e que está dentro desse assunto aí. Como que fica a nossa situação diante da bondade de Deus, né? Que é uma coisa significativa. Nós estamos vendo a nossa incapacidade de ser bom. Mas o Adilson disse lá no começo que a gente precisa ser bom, né? Aliás, Jesus, quando nos chama, nos salva, Ele nos salva para isso, para que a gente seja bom. É através desse jeito de ser que nós vamos mostrar quem é o Jesus que está presente na nossa vida. Mas isso é uma grande dificuldade por causa disso que vocês estão falando, por causa da gente ser pecador. O próprio apóstolo Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele falava assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Ele falava assim, me segue aqui que está tudo bom. Pode seguir do jeito que eu sou, porque está bom. Mas, ao mesmo tempo, ele falava, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Então, isso é a realidade do ser humano. Apesar de Deus querer que a gente seja bom, que a gente faça boas obras, que a gente viva o bem, para que as pessoas enxerguem isso em nós, e através de nós possam enxergar Jesus, nós vivemos esse problema terrível que é sermos pecadores. Sim. Que muitas vezes aquilo que nós fazemos, de jeito nenhum, faz a vontade de Deus. Né? Exatamente. E esse é o nosso desafio, né, pastor? E a gente
como seres humanos, pecadores, falhos, é demonstrar para o mundo a bondade de Deus através de nós. Esse é o nosso desafio. E o ser humano, a gente fica lutando, parece que a gente fica lutando com isso, né? Tem dia que a gente é bom, tem dia que a gente não é, tem dia que, nem fala comigo, não, Deus, fica quieto aí que eu não quero falar com você, não quero nem ver sua cara hoje. Brincadeira, viu, Deus? Não é, gente, não é brincadeira, não estou falando sério não, tá? Mas, A minha carinha de triste. quem já não fez isso? Porque somos falhos. Luci. Cláudia, aliás. Esse tema, né, bondade de Deus, ele mexe muito comigo, né? Porque eu tenho vivido muito da bondade de Deus, né? Vivi muito tempo nos tempos difíceis, né? E tenho vivido agora, porque a gente sabe que Deus dá os tempos difíceis, depois vem os tempos que é para refrigerar, né? Então, eu tenho um louvor que eu gosto de ouvir, que é exatamente esse tema, né? A bondade de Deus. E quando eu reflito, né, na mensagem dessa letra, e eu olho para a minha vida e olho para mim, né? E eu vejo o quanto Deus tem sido bom, né? E também pensando pelo lado das minhas falhas para com Deus, vejo também o quanto Ele tem sido bom. Porque a gente, muitas vezes, se propõe a Deus, né? Olha, Deus, eu quero fazer isso, eu vou ser assim, eu vou me dedicar mais, e começa o ano, e a gente pensa em tantas coisas boas para com Deus, e com o decorrer do tempo, as tarefas, isso e aquilo, a gente vai deixando muitas coisas, e quando se depara que a gente está fazendo tão pouquinho daquilo que a gente se dispôs, que a gente quis fazer, né? E mesmo assim, Deus continua sendo bom comigo e para com aqueles que estão à minha volta, né? E aí eu penso assim, então, a bondade de Deus para comigo não depende nada de mim, do que eu vou fazer para Ele, né? E no meu comportamento, no meu pensamento, a bondade de Deus, ela é comigo em todo o tempo, independente de mim. E isso me deixa, assim, agradecida a Deus em todo o tempo, porque eu sei que não depende nada de mim. Então, se eu faço para Deus, é porque Ele é bom para mim. Sim. E quando eu não faço, Ele continua sendo bom, porque tem misericórdia de mim. Sim, com certeza. Amém, amém. Mesmo nós, muitas vezes, né, não fazendo a vontade de Deus, Deus ainda tem sido misericordioso. Deus tem olhado. Por quê? Tem faltado comida nas nossas casas? Na sua casa tem faltado? Tem faltado saúde na sua casa? A gente pode estar passando, pode de vez em quando passar, mas a carne não é eterna, é essa aqui. Esse corpinho robusto aqui não é eterno. Ninguém aqui tem um corpinho que seja eterno. Ele vai se desgastando. A idade vai pesando. Tudo bem, tem hora que a gente também não faz o que teria que fazer, né? Não faz exercício, né? Gosta de uma gordurinha no domingo. Consequências. Tem gente que está fazendo cara feia lá no fundo, mas não tem problema não. Mas Peraí, quem está em casa não ouve o André. Peraí, como é que é? Que no céu vai ter maná, e maná não engorda, então vai estar tudo certo. Porque se engordasse, o pessoal do deserto lá teria engordado. Então, por enquanto, a gente vai engordando mesmo. Vai engordando mesmo, tá certo, né? Então, mas, por que eu estou falando isso? Só para os meus entender, são consequências que nós escolhemos. Se eu sei que eu vou comer algo que eu vou passar mal, se eu tenho vontade, eu vou fazer a escolha. Bom, eu vou comer para matar a vontade e passar mal, ou não como, fico com vontade e não passo mal. Eu estou falando isso porque, às vezes, eu fico nessa, poxa vida, tem coisas que eu não posso comer, mas eu estou com vontade. E aí? Que luta. Eu já fiz isso. Eu como, depois eu vou deitar no sofá, porque assim, aí eu fico quietinho lá. Pelo menos o mal-estar é menos. Os irmãos entendem que são escolhas do ser humano. Eu sei que eu vou passar mal, mas vou lá como um pedacinho. Mas mesmo aquele pedacinho, eu vou me sentir mal.
Se eu ficar em pé, eu caio. Escolhas do ser humano. E às vezes, na vida com Deus, nós fazemos essas escolhas. Deus vai sustentar, Deus vai perdoar, Deus vai ajudar. Só que a consequência, a gente vai ter que pagar. Escolhas. Então, se hoje nós estamos fazendo escolhas erradas com Deus, está na hora da gente puxa o freio e se acerta. Vamos lá. Começa de novo. Não tem problema nenhum. Agora, não fica naquela vai e vem, que Deus as consequências só vão aumentando. Deus é amoroso, o amor de Deus com nós não vai mudar, vai ser o mesmo aqui no céu, vai continuar sendo o mesmo. Mas tem consequência. A paciência dele vai continuar sendo a mesma. A bondade dele vai continuar sendo a mesma. Da mesma forma que a Andréia falou lá do maná, né? Deus falou várias vezes, olha, não peguem lá 1 litro de maná por dia, para cada família, para cada pessoa, não lembro agora, mas existia a proporção. Aí teve uns abençoados, que foi lá sábado a gente vai fazer um churrasco de maná. Foi lá, pegou um pouquinho a mais. O que aconteceu? Virou uma catinga naquele... Por quê? Apodreceu. O que Deus falou para fazer? Não pega. O abençoado vai lá e quer, e ainda acha que vai esconder de Deus, né? O quê? Consequências. Não adiantou nada, né? Só teve trabalho. Cansou lá, ficar correndo atrás do maná, porque tinha que colher o maná lá, né? Perdeu um tempo do dia para nada, porque estragou. Disso, já falei demais. Tem mais algum, Luci? Luci. Olha, aqui não tem, mas eu queria só ajudar o Adilson. Adilson, você sabe, meu irmão, que nós estamos aqui no templo em 41 pessoas. É bênção, é escolha, né? Nós estamos em 41 pessoas no templo, fora da mídia, fora das crianças, dos professores, dos jovens, adolescentes, mesa diaconal. Escolhas para quem pode. Tem gente que está doentinha. A gente entende, né? Entende perfeitamente. Quem pode está optando por estarmos juntos aprendendo, um dando força para o outro, nossa escolha, né? Sim. É verdade. Eu queria só, então, eu não queria deixar de falar, bem rapidinho, tá, Marcelo? Já tocou o sinal 2 vezes, não sei quem fica tocando sinal, é o Gil, né? Eu não sei quem manda ficar tocando sinal, viu? Não sei quem é, viu? Mas tudo bem. Também não, mas vamos lá, vamos pular essa parte, né? Bem rapidinho, tá bom? Eu queria só voltar e a gente falar um pouquinho assim, ó. Quando a gente tem a nossa vida antes de Cristo, nós não temos talvez essa consciência, né, da bondade de Deus, né, do que Ele fez desde o princípio para nós. Quando nós aceitamos Cristo e somos novas criaturas, nós passamos a ter essa consciência da bondade de Deus, como nós estamos tendo aqui e aprendendo. E aí a gente tem que começar, então, a criar em nós essa intencionalidade de ser como Deus, de ser bondoso como Deus. Eu queria só citar um exemplo, e tem mais na Bíblia, que é muito interessante e a gente parar para refletir, que é o exemplo de Davi, né? O Davi mostrou piedade, né, e bondade com o rei Saul. O rei Saul começou a perseguir ele, queria matar ele de todo jeito, mas não se esqueça que rei Saul era um rei ungido por Deus. Davi teve a oportunidade de matar e fez o quê? Não fez, mostrou bondade. Davi mostrou também bondade junto com um descendente de Saul, que chama Mefibosete. Esse nome é difícil, né? Que era filho de Jonatas. Isso lá já no finalzinho, né? Então, tudo isso por quê? Imitava a Deus. Tem outros exemplos, a gente só precisa parar, pensar e olhar para nós mesmos como cristãos, como servos de Deus, e aí a gente conhece a verdade, a gente conheceu a verdade nos foi revelada, e o que a gente faz com ela?
A nossa responsabilidade é anunciar a verdade. Qual é a verdade mesmo, meu irmão? Não precisa responder, mas se você sabe, reflita. Qual é essa verdade? O pastor falou agora de manhã. Anuncie, fale a respeito dela para as pessoas, porque assim nós vamos estar sendo bons, misericordiosos, amorosos para com as vidas que estão lá fora. Graças a Deus nós temos 42 pessoas aqui, né? Nós temos pessoas assistindo. Às vezes nós temos pessoas que ainda não conhecem essa verdade assistindo. Que verdade é essa? Jesus Cristo, salvação, o que Ele fez na cruz para nos salvar, essa é a verdade, é o Evangelho que a gente tem que falar. Então, meu irmão, se você é nova criatura, não deixe de falar do amor de Jesus Cristo, é sua responsabilidade, não deixa passar. Você está na rua, está no trabalho, está em casa, você dá testemunho de quem você é, você dá testemunho de Jesus em sua vida. Não deixe de falar. Mostre o quanto Deus é bondoso. Amém? Irmãos, para a gente terminar, só um... Acho que tem um lá, Marcelo. Desculpa. Em casa com a família, né? Nós somos responsáveis pela vida espiritual da nossa família. Então, que a gente possa falar de Deus, dos feitos, de quem é Jesus, primeiro para a nossa família e depois seguir o ID de Jesus. Não botar fogo, falar e abençoar, né? Nós temos um recado aqui, deixa eu dar um recado. Depois continuamos aqui. O recado que tem mesmo? É que à noite nós vamos fazer um painel aqui, por causa das comemorações do aniversário da igreja. Sim. E aí nós vamos distribuir uns papeizinhos aqui, quem quiser pode pegar com a gente, para você pôr um testemunho breve, né, muito breve, do que Deus fez na sua vida, nesses tempos, né, em comemoração ao nosso aniversário. Os 26 anos. Pedacinho assim, ó, tá bom? Então não dá três pra ser linhas. testemunhão, é testemunhinho. 4 linhas no máximo, né, André? Para caber no papel. Mas é isso. E aí, continuando, né? Que a bondade de Deus faz a gente se dobrar para abençoar a nossa família e os demais, né? Exatamente. E para que a gente possa, né, aprender um pouco mais da bondade de Deus, Salmos 27:4. O salmista fala o seguinte, Davi, né? Fala o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Marcelo, posso ler outro salmo? Você deixa? Vai. Salmo 34:8, então, ó. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Exatamente. Bem colocado, né? Então fica aí para a gente refletir, né? Adilson, você ora para a gente finalizar, por favor? Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, Deus, obrigado, Senhor, por esse momento aqui junto com os meus irmãos. Obrigado pela mensagem, pela palavra, pelo ensino que o Senhor traz para cada um de nós. Eu quero te pedir que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, que esse ensino possa entrar nos nossos corações e nós possamos anunciar, a falar a seu respeito, falar sobre a sua bondade para todas as pessoas, nas nossas casas, nossos lares, nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, Senhor. Faça de nós instrumentos, Senhor. Abençoe a vida do Marcelo, abençoe a vida dos nossos irmãos, aqueles também que estão em casa. Cuide de cada um de nós, nos dê um domingo abençoado na sua presença e permita, Senhor, que nós possamos estar aqui à noite para te louvar e engrandecer o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.